Dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nossa última aula da semana, a nossa aula de gêneros textuais. Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da reportagem, tá bom? Vamos falar aí sobre a reportagem, que é o gênero textual que nós estávamos estudando na semana passada, tá bom? A gente chegou a realizar aí algumas atividades, tá bom? Tá bom? Fizemos a leitura do texto e agora também realizamos as atividades. Nessa aula, nós veremos a estrutura do gênero textual reportagem, assim como eu disse para vocês na última aula, que essa aula será dedicada para analisarmos a estrutura da reportagem, tá? É uma estrutura simples, tá bom? Porém, muito importante. Lembrando que todas as vezes que nós quisermos escrevermos uma reportagem, precisaremos seguir essa estrutura, esse padrão textual, tá bom, gente? É importante que vocês tenham isso em mente. É importante que vocês mantenham a estrutura do gênero padronizada para que vocês consigam escrever um texto naquele gênero. Tá bom, gente? É importante que vocês façam isso. O gênero textual, pessoal, ele tem as suas características padronizadas porque ajuda a identificá-lo. Imagina, como é que você iria saber que aquilo é uma reportagem se não tivesse, por exemplo, um título? Em uma reportagem, um título é importante, tá? Como é que você saberia se não tivesse uma data de publicação? Como é que você saberia quando foi publicada aquela reportagem? Então, são características que são extremamente importantes e que nos ajudam em vários aspectos do texto. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nessa aula, não vou apenas dizer a estrutura, mas também eu vou explicar para vocês o porquê, o motivo de ter aquela estrutura, tá bom? Então, hoje nós vamos utilizar o nosso livro. Tem um artigo aqui que fala sobre essa estrutura, que eu vou utilizar aqui também no nosso quadro virtual, tá bom? Eu já vou apenas colocar o nosso cabeçalho aqui. Só um minutinho, tá, gente? Vou colocar o nosso cabeçalho aqui, para que possamos dar início à nossa aula, tá bom? Pronto, pessoal. Então, temos aí gêneros textuais, reportagem, estrutura textual. Então, vamos iniciar com a estrutura do gênero textual, reportagem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu aqui, pronto. Opa, só um minutinho. A reportagem, pessoal, primeiramente, o objetivo da reportagem, tá, é expressar as suas ideias e emoções através da linguagem, tá bom? A reportagem ela é transmitida através dos veículos jornalísticos, jornais, revistas, sites, TVs e rádios. A principal função da reportagem é informar, tá bom? Então, função da reportagem. A reportagem tem como objetivo informar acerca de algo. Diga.
Pronto, pessoal, a gente tem aí função da reportagem. A reportagem tem como objetivo informar acerca de algo. E ela é transmitida, ou seja, a reportagem ela é passada através de um veículo de comunicação. Algumas pessoas não sabem o que significa isso, veículo de comunicação. O veículo de comunicação, pessoal, é a forma como a mensagem é transmitida, ela é passada, tá bom? Então, ó, a expressão usada, por exemplo, a gente tem aí jornais. Jornal é um veículo de comunicação. Os canais de televisão, né, são veículos de informação, de comunicação. A gente tem as revistas, né, redes sociais, todos esses aí são veículos de informação que nos ajudam a comunicar a mensagem, a passar a mensagem, a enviar a mensagem, tá bom? É justamente essa daí a função da reportagem, beleza? Jornais, canais de televisão, revistas, redes sociais, etc. Tá bom? Muito bem. Vamos lá agora para os principais elementos, tá bom? A reportagem caracteriza só um minuto, tá, pessoal? Oi. Pronto, Fernando, estava respondendo uma dúvida aqui. Pronto. Então, a reportagem, pessoal, ela se caracteriza também por um texto mais longo, com informações e com detalhes, que normalmente não são encontrados em outros tipos de escrita. Para a produção, é necessário que o repórter faça um levantamento de dados, ele realize uma entrevista com pessoas relevantes para o caso e atenda todos os lados envolvidos, ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Ela não mostra somente o fato, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. Ou seja, pessoal, características, colocar aqui características da reportagem. A reportagem é um texto mais longo, detalhado, e que conta com a participação de pessoas credibilizadas no assunto para providenciar mais informações relevantes acerca do que é reportado. Normalmente, tá? O repórter utiliza fontes de informações confiáveis e dados, tornando a reportagem mais verídica e... Peraí, só um minuto, tá, pessoal? Bom, então, pessoal, como eu estava falando com vocês, essa fonte de informação vai tornar a reportagem mais verídica e credibilizada. Tá bom? Então, tudo bem. Agora vamos para o formato do texto, ou seja, a estrutura textual. Como é que vai ficar a estrutura do texto? Tá bom? Tá bem. Pronto, agora vamos trabalhar a estrutura textual, tá bom? Estrutura textual. Pronto. A estrutura textual da reportagem, pessoal, se refere a
como a reportagem ela vai ser estruturada. O que é que precisa ter? A gente já viu algumas características. Por exemplo, a reportagem, a gente viu que ela precisa ter detalhes, precisa ter informações, né? Entre outros. E agora a gente vai ver também, pessoal, a estrutura da reportagem. O que é que precisa ter na questão de estrutural? Primeiro, a reportagem ela precisa ter um título, bom? Ela precisa ter um título, bom? Esse título, pessoal, ele vai informar o principal assunto tratado na reportagem, beleza? Ele vai informar o principal assunto tratado na reportagem. Pronto, pessoal. Título e subtítulo. Eu vou colocar aqui, deixa eu diminuir aqui para ficar. Vou diminuir aqui e botar 14. Pronto. Pronto, pessoal. Então, vejam só. Eu vou colocando aqui a estrutura ao lado e vou colocando um exemplo do outro, tá bom? Um exemplo do outro lado da página aqui para vocês verem mais ou menos como é que ficaria em uma reportagem de verdade. Em um modelo de reportagem, né? No caso. Vou colocar aqui. Vacinação contra a Covid-19 atinge público de 15 anos. Então, aqui é o título, tá bom? Aqui seria o título. O subtítulo ficaria: a vacina foi autorizada pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, 15/8, podendo ser aplicada Pronto. Eu tenho aqui o título e tenho o subtítulo. No título, como vocês veem, eu estou informando aí o principal assunto acerca do texto, tá bom? Da estrutura. E no subtítulo eu estou informando aí falando um pouco sobre o título, sobre a reportagem. É como se fosse um resumo da reportagem. O título é a informação principal, que informa o principal assunto da reportagem, e o subtítulo ele faz uma breve descrição sobre o que é a reportagem. Claro que você não vai colocar muita informação, é um subtítulo, tá? É uma informação extra, tá bom? Pronto. Lembrando, pessoal, também que esse subtítulo ele não é obrigatório, ele é opcional. Você não precisa colocar o subtítulo na reportagem, ele é opcional, você escolhe, tá bom?
Não precisa colocar, mas ele dá um ar melhor para a reportagem. Ele deixa ela mais detalhada e mais estruturada. Eu, particularmente, eu gosto de colocar. Eu acho que é interessante quando você coloca o subtítulo e dá uma ideia de mais organização. Tá bom? Pronto. E temos também a lead. Professor, o que é essa lead, professor? Lead, não vou falar disso aí, não. O que é a lead? A lead, pessoal, ela é um resumo de toda a reportagem, tá bom? Ele é um resumo explicando as principais partes para dar vontade, para fazer com que o leitor ele tenha mais vontade de continuar a leitura. Porque é como se fosse assim, ele estivesse dizendo o que é que o leitor vai encontrar naquele texto ali, tá bom? É como se ele estivesse dizendo isso, ó, você vai encontrar isso aqui nesse texto se você continuar a leitura. Porque imagina, você vê uma reportagem falando sobre, vamos dizer assim, um novo vírus que foi descoberto. Beleza. Só que a reportagem tem, sei lá, 3 páginas. Você não vai querer ler todas as 3 páginas para poder saber se a reportagem é ou não interessante. Você primeiro lê a lead e, através da lead, você vai chegar à conclusão se vale a pena ou não ler aquela reportagem. Tá bom? Você vai chegar a essa conclusão se vale ou não ler essa reportagem. Beleza? Então, a lead ela vai nos ajudar nisso. Ela vai nos ajudar a dar um resumo sobre o texto, sobre o que é o texto. Tá bom? Então, a lead, um resumo que situa o leitor sobre o que ele verá na reportagem. Então, na lead, ele providencia aí um resumo que situa o leitor sobre o que ele verá na reportagem. Isso ajuda a manter a atenção do leitor na reportagem, deixando mais curioso para prosseguir com a leitura. Oi. Bom, ok, pessoal? Então, nessa lead aí, a gente vai ver um resumo do texto, tá bom? Esse resumo, ele vai ajudar aí o leitor a continuar ou não a leitura. Se for do interesse do leitor, ele vai ver na lead. Se não for, ele também vai ver lá, tá? É na lead que ele vai saber se aquele texto ali, aquela reportagem, o interessa ou não, tá bom? É na lead que ele vai ver se aquilo ali é do interesse dele, tá bom? E, por último, temos aqui o corpo da notícia. Tá? O corpo do texto. Bom, o corpo da reportagem, pessoal, é aqui onde você vai apresentar a reportagem. Tá bom? É aqui onde você vai apresentar a sua reportagem. Tá bom, gente? Aqui vai vir todas as informações referentes à reportagem. Então, neste campo, você apresentará todas as informações referentes, tá? Então, deixa aí. Pronto, ok, pessoal? E por último, cadê? Deixa eu colocar aqui. Não, deixa aí. E por último, a gente tem aqui a conclusão, referências, tá? Referências. Na conclusão, pessoal, na quarta referência, você vai apresentar as últimas, o parecer final.
nesse caso, nem sempre, tá, é necessário uma conclusão. Às vezes, pessoal, às vezes, presta atenção, às vezes essa conclusão ela pode ser dispensada, tá? Ela pode ser dispensada por quê, professor? Porque às vezes a reportagem ela já indica tudo que tem para indicar, tá? A conclusão ela tem um tom mais pessoal, tá bom? Ou seja, ela tem um tom mais pessoal de você, tá bom? Você vai fazer a reportagem, você vai falar sobre um assunto e quando chegar na parte da conclusão, você vai concluir utilizando suas próprias palavras, tá bom? Ou seja, suas próprias palavras, elas vão indicar aí a conclusão do assunto. Beleza? Um exemplo, você fez a reportagem sobre a vacinação contra a Covid, tá? Você falou lá, tal, vacinação contra a Covid de 15 anos, isso, pronto. Você utilizou várias referências. Você utilizou médicos, você utilizou cirurgiões, você utilizou aí infectologistas, enfim, você utilizou todos os tipos de referências possíveis. Agora é a hora de você dar a sua conclusão sobre o que você acha, se é válido ou não essa vacinação, tá bom? Tem que tomar cuidado, pessoal, porque essa conclusão ela também precisa ser baseada no que foi dito. Você não vai chegar e falar, a vacinação contra a Covid não é boa. Não. Você tem que se basear também no que foi visto e no que foi apresentado ao decorrer da reportagem, tá bom? E nessa parte também você vai colocar as referências, tá bom? As referências é de onde você tirou a informação, as fontes, data de publicação da reportagem, tá? O dia, a hora, a autoria, quem foi que reportou o caso, por aí vai. Então vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui a vacina da Covid foi autorizada pelo governo. Aqui seria meu título, aqui seria o subtítulo e aqui seria o conteúdo. Como eu não tenho nenhuma reportagem sobre a vacina, eu vou ficar só repetindo isso aqui, ó, só para a gente tomar um pouco de espaço aí. Pronto. Título, subtítulo. Aqui podia ser a lead, né? A lead também, não vou colocar a lead. A lead, a vacina. Pronto, vou colocar. Eu dispensei a lead aqui, tá? Eu coloquei só o corpo, que é o corpo da notícia. Beleza? Pronto. E agora, as referências, tá? Pronto. Então, pessoal, as referências agora. As referências vocês vão apresentar aqui informações sobre a reportagem, tá bom? Como, por exemplo, data de publicação, tá? Então, postado em 19 de agosto de 2021, quinta-feira, tá? Às 11 horas da manhã. Beleza? Por David Diniz, professor e pesquisador. Bom? Pronto. Ok, pessoal. Então, David Diniz, professor e pesquisador. Aqui eu coloquei as referências. Eu não coloquei conclusão, porque eu dispensei a minha conclusão. Tá bom? Mas nesse caso aí eu coloquei apenas as referências. Beleza, pessoal? Então, aí está a nossa reportagem. Eu vou deixar aqui 1 minuto para vocês copiarem e passarem para o caderno de vocês. Tá bom? Vou encerrar aqui, tá bom, pessoal? Aqui está a nossa estrutura, nossa reportagem para vocês se basearem. Próxima aula a gente vai continuar falando mais um pouco sobre isso, fazer uma análise de outras reportagens, tá bom? Copiem, passem para o caderno de vocês. Vou deixar aqui 1 minuto na tela e em seguida eu vou finalizar a aula, tá bom, gente? Fiquem com Deus, perdoem pelas interrupções. Algumas perguntas eu tenho que responder aqui em sala também, por isso estava pausando muito a aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Quaisé. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.